Saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Aleluia, eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia, aleluia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, enquanto as crianças vão estar saindo, procurando, não é, a sua classe, em nome do Senhor Jesus Cristo, os sonoplastas vão tudo vir para aqui, sentar e escutar a palavra de Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, feliz Páscoa, irmãos. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 3. Abra a sua Bíblia, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque para isso viemos. Aleluia, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 3. Nós iremos ler somente o primeiro versículo, irmãos, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meditar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Tome seu assento, continue glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque para isso viemos, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia. Antes de nós entrarmos propriamente dito na palavra, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela vida de alguns irmãos que estão conosco. Está conosco a irmã Diana e o irmão Evandro. Onde eles estão? Aleluia. Quantos querem receber com alegria os nossos irmãos? Digam amém. Amém. Para que eles voltem mais vezes? Amém. Deus abençoe, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Também está conosco a irmã Érica Fernandes. Aleluia, ali está. Quantos querem receber com alegria? Diga amém. Amém. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Hoje, irmãos, nós iremos meditar em uma porção da palavra de Deus para que nós possamos entender que nós temos e vivemos de etapas nas nossas vidas. Amém? Nós não vivemos todos os dias ou todas as vezes da mesma forma. Aleluia. Aqui diz que em todo tempo, que tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, em tudo que nós iremos fazer, em todos os estágios da nossa vida, tem um tempo determinado, não é? Nós iremos passar por alguns momentos, nós iremos viver alguns momentos, mas eles não são para sempre, eles têm um tempo determinado para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? E aqui mais diz a palavra de Deus: há tempo para todo propósito debaixo do céu, amém? Então, como nós estamos ouvindo e estamos entendendo que há um propósito e um tempo determinado para todas as coisas, nós podemos nos alegrar em saber, aleluia, que nós temos a esperança de que os momentos difíceis vão acabar, aleluia, e vai começar uma nova etapa na nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? É assim, quando eu leio essa passagem, eu começo a entender, porque a continuação, ele vai dizendo que é um tempo para sorrir, um tempo para chorar, um tempo para se alegrar, um tempo para plantar, outro para colher, é sempre assim. Ou seja, na nossa vida nós temos tempos diferentes para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, isso é maravilhoso e nos dá esperança para a glória do nome do Senhor Jesus. Olha o que é que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13. A palavra de Deus nos fala a respeito de Paulo e como Paulo menciona a respeito de algo parecido. Ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém, irmãos? Aleluia. Paulo estava descrevendo etapas na sua vida. Ele estava dizendo que quando ele era menino, ele falava como menino. Ele discorria como menino, ele estava vivendo as etapas da sua vida. Não é? E ele disse que quando eu cheguei a ser homem, quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino
Aleluia. Agora eu tenho que fazer coisas de homem, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O que acontece muito na nossa vida é que nós vivemos um anacronismo na nossa vida comum. Ou seja, nós sempre estamos fora de tempo, não é? Muitas vezes, eu não sei se os irmãos como eu, não é? Que quando era criança queria ser adulto. Alguém passou por isso aqui, irmão? Que a gente queria ser adulto o tempo todo. Não, um dia eu vou ser adulto, não é? Um dia eu vou trabalhar, vou mandar no meu nariz. Irmão, até hoje eu não consigo, né? Trabalhando o tempo todo, buscando, não consigo mandar no meu nariz. Quando eu penso que eu quero fazer uma coisa, estou tentando fazer, já tem outra para fazer, e a gente está sempre fora de tempo, não é? Quando eu era criança, eu queria ser adolescente. Quando eu era adolescente, eu queria ser adulto. Agora que eu sou adulto, quero ser criança de novo. É um negócio terrível, não é? Ou seja, nós estamos sempre, muitas vezes, fora dos tempos da nossa vida, fora das etapas, e isso acontece também no mundo espiritual. Muitas vezes Deus está trabalhando em uma área da nossa vida e nós já queremos estar na próxima área da nossa vida. Deus está trabalhando em uma parte da nossa vida e nós já queremos fazer a próxima. E aí quando chega aquela parte onde você queria, aí você faz uma vez e já não quer mais fazer. Então muitas vezes acontece isso na nossa vida comum, na nossa vida espiritual, na nossa carreira cristã. Então nós precisamos entender em que ponto da nossa vida nós estamos e como vamos lidar com as mudanças para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. O problema é que muitas vezes nós estamos em momentos difíceis e não sabemos como lidar com as situações. Estamos em momentos onde ninguém pode nos ajudar, não é? Eu estava falando, porque hoje eu preguei em espanhol a mesma palavra e fiquei com a palavra nadie. Ninguém pode nos ajudar, né? E a gente precisa muitas vezes de uma orientação, precisa muitas vezes saber como lidar com as situações, e se não tiver alguém que já passou por aquela situação, que já viveu por aquela situação, muitas vezes nós ficamos sem referência, sem saber como lidar com as situações. Então nós precisamos entender, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, os momentos de mudanças na nossa vida, aleluia, para que nós possamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia, eu queria muito que você pudesse entender. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele nos tirou de um lugar e está nos levando para outro, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e está nos levando para a terra prometida do Senhor, para o céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor Jesus. As etapas da nossa vida até chegar a este lugar, precisa que nós possamos reconhecer o que está acontecendo, para que nós possamos não somente desfrutar as etapas da vida, mas quando chegue nos momentos difíceis, nós saibamos que pode e vai mudar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos levará até o que nós precisamos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O problema é que muitas vezes nós não entendemos as mudanças. O problema é que muitas vezes nós não sabemos o que é, como muda, como as coisas estão mudando, ou como elas precisam acontecer para que nós possamos chegar em um lugar, aleluia, e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu comecei a orar e a meditar na palavra do Senhor, e comecei a entender que os momentos de mudança não definem quem você é, aleluia, mas definem onde você vai chegar. Muitas vezes os momentos de mudança, não é? Às vezes a gente faz uma coisa ou outra, busca de uma maneira ou de outra, a gente não sabe como lidar, e às vezes ao invés de nós chegarmos no lugar onde foi prometido, às vezes a gente fica dando volta, às vezes a gente fica rodeando até entendermos qual é a vontade de Deus, e aí então nós chegamos no lugar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então quando nós falamos disso, a gente já começa a se lembrar de algumas pessoas na Bíblia.
Nós começamos a ver o povo de Israel que andou durante 40 anos no deserto, sem saber, sem entender as mudanças, o que Deus queria mudar na vida deles, para que eles pudessem herdar a terra prometida. E por causa disso, no meio do caminho, muitos não chegaram ao lugar da promessa. Por quê? Porque não entenderam as mudanças. Outro, por exemplo, como Jonas, e daqui a pouco nós iremos falar um pouco mais dele, ele não entendeu que o que Deus estava mudando naquele momento não era o que ele queria, mas era o que Deus queria. Ele queria que Deus castigasse a Nínive, porque Nínive era ruim para com o povo judeu. Aleluia, mas Deus estava dizendo, eu não posso castigar um povo sem que eles saibam que são pecadores. Então Deus estava dando a oportunidade deles mudarem de atitude e ter o perdão de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Então os momentos de mudança não definem quem nós somos, mas definem sim onde nós vamos chegar. Se você tomar uma decisão errada, você pode chegar em um lugar que você não queria. É fácil entender isso, basta você fazer uma curva errada, que era para a direita, você dobrar para a esquerda, você não vai chegar no mesmo lugar, não é? A menos que ela tenha alguma outra interseção lá na frente que possa te levar, mas a ideia é que não te vai levar para o mesmo lugar. Então nós temos que aprender no meio da luta, no meio da tempestade, no meio das dificuldades, a tomar atitudes que agradem o Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Então nós encontramos aqui, irmãos, Deus nos ensinando, há um tempo determinado para todas as coisas. Houve um tempo em que você viveu de uma maneira, e Deus está dizendo, hoje eu quero que você viva de outra maneira. Aleluia. Houve um tempo em que você fazia algumas coisas, Deus está falando, hoje eu quero que você viva de uma maneira diferente. As etapas estão mudando. Aleluia. Existem momentos da nossa vida e nós precisamos entender as mudanças para chegar no lugar determinado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estava falando com os irmãos a respeito do rei Ezequias. O rei Ezequias, desde o Salmo 116 e no Salmo 46, nós encontramos parte da história de Ezequias em vários lugares, inclusive Isaías capítulo 37, capítulo 34, nós encontramos Ezequias vivendo um momento de grande dificuldade. Mas nós encontramos também um jovem que tinha uma posição diante de Deus. Ezequias, apesar de seu pai haver pecado, apesar de seu pai ter permitido que no reinado houvesse muitos ídolos, ele começou e chegou na hora dele, ele mandou tirar todos os ídolos, mandou tirar todas as coisas que desagradavam o Senhor, para poder ter um contato melhor com o Senhor. Ele começou a fazer as coisas que agradavam o Senhor. Ele trouxe o culto de volta para o reino de Israel. Ele começou a adorar o verdadeiro Deus. Ele começou a buscar as coisas de Deus, as coisas que Deus se agradava. Aleluia. E quando ele começa a fazer essas coisas, a palavra de Deus diz que ele assume o reinado com 25 anos, mas quando chega um pouco mais à frente, por mais ou menos uns 34 anos, 35, ele começa a ter uma enfermidade. A gente vê descrito no Salmo 116 como ele sofreu, como ele lidou com essa situação, as coisas difíceis, as coisas complicadas, mas ele não podia expressar a sua dor. No livro de Isaías, diz a palavra de Deus que Deus envia um profeta, o profeta Isaías, para falar com ele. Leva-o até ali e quando ele chega para Ezequias, ele dá uma palavra que ninguém queria escutar, irmãos. Ele fala para Ezequias, olha Ezequias, você arruma a tua casa, porque certamente você vai morrer. Quando nós ouvimos isso, quando ele ouve isso, aleluia, você vê ele virando para a parede e começando a orar e a chorar, amargamente, diz a palavra de Deus. Isaías começa a sair, e ele começa a se lembrar de que ele era um servo do Senhor,
que ele havia feito tudo o que era para agradar o Senhor, todas as coisas que ele estava fazendo era para a glória do nome do Senhor, ele estava buscando as coisas do Senhor, o reinado, a busca pelo conhecimento das coisas de Deus, ele estava fazendo as coisas certas, e quando ele começa a clamar e orar e buscar na presença do Senhor, ali buscando a voz do Senhor, aleluia, Deus no mesmo instante manda a Isaías, que já estava saindo do palácio, disse: volta e vai lá e diz para Ezequias, aleluia, que ele tem mais 15 anos de vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se há uma sentença contra a sua vida, se algo está contra o que está acontecendo, você tem com quem conversar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você tem a quem recorrer, a quem orar e dizer: Senhor, tenha misericórdia, eu preciso agora, aleluia, da tua misericórdia. E as etapas da nossa vida podem mudar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz que ele muda os tempos e os reis, ou seja, aleluia, ele tem poder para mudar a etapa da sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não entendeu, eu vou falar mais uma vez para que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, se você está passando por uma etapa de complicações, de dificuldade, aleluia, você pode entender, aleluia, que ele pode mudar os tempos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Que mais nós podemos entender, irmãos, as etapas que nós mudamos quando chegamos aqui na América? Como muda a nossa vida? Como muda os nossos objetivos, os nossos ideais? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui pela primeira vez, a primeira coisa, irmãos, antes de chegar aqui, quando eu entrei no avião, eu já estava dando glória a Deus. Que maravilha, Pai! As promessas estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo, tudo que o Senhor prometeu, aleluia, era só o começo da viagem, irmãos. Eu não sabia a trajetória como ia lidar, não sabia como ia chegar do outro lado, mas eu comecei a dar glória no começo, e quando chegou 2, 3 meses depois, que a coisa complicou, eu disse: Senhor, será que foi para cá mesmo que o Senhor me trouxe? Será que realmente é a tua promessa? As lutas são tão grandes, as dificuldades tão grandes, a tristeza, tudo invade. Aí a palavra de Deus está dizendo nesta noite: escuta, aprende com as etapas da vida, as mudanças, aleluia, porque ela não define quem você é, mas ela define onde você vai chegar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor, aleluia, que Ele está dirigindo o barco para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tem resposta nessa palavra. Nessa noite, Ele está dizendo: confia no Senhor, aleluia, porque Ele sabe a direção do vento, Ele sabe a direção do barco, Ele sabe onde você tem que chegar, você só tem que confiar, aleluia, para onde o vento sopra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, não definem quem você é, mas define onde você vai chegar. Quantas vezes eu pensei em voltar, quantas vezes eu disse: Senhor, não aguento mais. Já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Aleluia. Quando eu orava, o Senhor dizia: Senhor, me dá uma resposta, senão eu vou embora. E às vezes a gente quer escutar muito claro, porque às vezes a gente diz: não, Pai, se for falando dessa maneira, assim, muito metafórica, eu não quero. Se o Senhor está falando de uma maneira muito geral, eu não quero, eu quero uma coisa muito direta. Aleluia. E eu já falei isso aqui. Eu estava na igreja, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta, porque eu quero saber se o Senhor tem algum propósito. E aí, depois de ter passado em alguns lugares, ciclo de oração, aleluia, que é o lugar onde tem resposta na oração, fui lá e olha a pregação da irmã: quando Deus fica em silêncio. Irmão, não é isso que eu quero ouvir, irmã. Eu quero ouvir Deus falando que eu não vou, então que eu vou, que Ele está comigo. É isso que eu quero ouvir. Não é? Fui no outro culto, fui em outro culto e nada. E quando já era o último culto, no outro dia era segunda-feira, eu já iria comprar a passagem.
Aí o pastor estava pregando, tinha 3 lugares como esses aqui, né? Tinha mais um outro lá, e o pastor pregava de um lado, pregava do outro, pregava do outro. E eu estava ali naquele cantinho. E toda vez que ele olhava para mim, para o lado onde eu estava, ele dizia, não sai de Jerusalém até que do alto seja revestido. Aleluia, e eu voltava para cá e eu dizia, não era isso que eu queria escutar o Senhor dizendo assim, vai embora, porque aí eu vou mais tranquilo, porque eu sei que a promessa não está aqui. E aí ele falava, voltava para cá e dizia assim, não sai de Jerusalém até que do alto seja revestido. Geralmente eu não falo esse detalhe, mas nessa época eu não era pastor. E então, quando falava de revestimento, ele estava falando que eu não deveria sair daquele lugar até que eu pudesse ser, aleluia, ungido, separado para o pastorado. Eu não entendia, porque eu jamais imaginava que ia ser pastor. Então, ele falava novamente para cá, falava para cá. E numa última vez ele falou assim, não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido. Virou para cá, aí eu pensei em meu coração, aqui na mente somente. Aleluia, ninguém escutou, eu disse, Senhor, não é comigo. Ele voltou e disse, é com você mesmo. Aleluia, continuou falando para lá e para cá. Aleluia, são 24 anos que eu estou aqui, porque a promessa do Senhor, aleluia, as mudanças não definem quem você é, mas definem onde você vai chegar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você aprende a ouvir a palavra de Deus, se você aprende a falar com Ele, Ele vai te orientar para que você chegue onde você tem que chegar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Ezequias estava vivendo um momento de dificuldade, mas na hora que ele precisou, ele não foi procurar com outra pessoa. Ele não ligou o WhatsApp dele e mandou uma mensagem para ver se alguma outra pessoa estava escutando. E alguém pode dizer assim, pastor, mas não existia WhatsApp. Não, nessa maneira que a gente conhece. Mas tinha muita coisa. Tinha os conselheiros do rei. Ele podia ligar o Facebook dele lá, chamar um monte de conselheiros e dizer assim, me diz alguma coisa. Porque tem gente hoje que está buscando conselho na internet. Aí ele olhou e disse assim, não, eu vou procurar aquele que tem a resposta para a minha mudança. Aleluia, virou para a parede e falou com Jeová, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus deu a palavra para ele. E não somente deu a palavra para ele dizendo, aleluia, que essas mudanças que estavam acontecendo, Deus poderia inverter, aleluia, mas deu a segurança de que aquilo ia acontecer. Ele disse assim, olha, para que você saiba que sou eu que estou falando contigo, aleluia, o relógio de Acais vai voltar 15 graus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Voltar 15 graus. Não é somente voltar a bateria, trocar ali, pegar um controle remoto e voltar 15 minutos. Não é somente colocar o relógio na mão e voltar 15 minutos. Voltar 15 graus no relógio de Acais implicava uma coisa muito mais difícil. Porque o relógio de Acais era uma haste que ficava assim, e a sombra do sol iria batendo no relógio e ele iria fazendo sombra até chegar no lugar onde era devido. Então voltar 15 graus não era somente voltar, não é colocar ali, voltar no celular ou qualquer coisa desse tipo. Para que voltasse isso, ele teria que voltar, aleluia, o sol. Aleluia, algumas pessoas dizem assim, mas pastor, não era o sol, porque naquela época as pessoas pensavam que era o sol que estava girando, não é? Ao redor da terra, e na verdade era a terra que está girando o sol. Então ele não parou o sol, ele parou, foi todo o universo e fez voltar um pouco, aleluia, para que a sombra voltasse para o lugar certo e ele dissesse, estou confirmando, aleluia, que sou eu que falo contigo. Eu vou te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, quem sabe a sombra hoje para você é Deus dizendo, eu estou trabalhando na tua vida, aleluia, eu estou trabalhando para que você chegue onde tem que chegar, porque o propósito de Deus é maior do que os teus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, quem crê que os propósitos de Deus são maiores,
Aleluia, que Ele tem propósitos maiores para a sua vida. Glorifique, é hora de você glorificar, é hora de você começar a falar como Ezequias: Pai, eu estou aqui, preciso de uma resposta tua, eu preciso saber, aleluia, o que eu devo entender nessa mudança. Porque mudança é difícil, mas nós precisamos entender, aleluia, como devemos agir para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Outro que estava mudando e muitos não entendiam, irmãos, era Mardoqueu. Por exemplo, Esté, quando você lê no livro de Esté, você percebe que Esté não estava entendendo a princípio o que era que Deus estava fazendo. Por quê? Porque ela foi escolhida pelo rei como rainha. Ela foi escolhida para, entre as tantas outras, ela foi escolhida para ficar com o rei. Então ela estava num propósito qualquer da sua vida. Ela estava, tomando 6 meses banho de mirra, de óleos, mais 6 meses de outro tipo de coisas. Ela estava tão encantada com as coisas que ela não estava percebendo a mudança que Deus estava fazendo. Eu não sei você, mas muitas pessoas chegam aqui na América e eles ficam deslumbrados com tantas coisas. E aí eles começam a ficar encantados com o reino, encantados com as coisas do reino, mas não entendem, aleluia, qual é o propósito de Deus, qual é a mudança. E ela naquele afã, ela sem saber, sem entender o que estava acontecendo, lá no livro de Esté, capítulo 4, versículo 14, aleluia, diz a palavra de Deus que Mardoqueu, que não saía da porta do rei, aleluia, começou a dizer para ela, olha, dizendo para ela assim: olha, quem sabe para esse tempo fosse chamado para esse reino. E se tu não se levantares de outra parte, o Senhor levantará o socorro, mas tu e a tua casa perecerá. Ou seja, quando a pessoa não entende o propósito, aleluia, não muda quem é, mas muda o final da história. Aleluia, se você não entender as mudanças, pode ser que você chegue um momento, como iria chegar Esté, a dizer assim: olha, nós não entendemos as mudanças e a nossa casa pereceu, mas pela misericórdia de Deus, ela entendeu que Deus queria mudar alguma coisa, aleluia, então ela começa um jejum e buscar a presença do Senhor, aleluia, e Deus começou a mostrar para ela qual era a mudança, aleluia. Havia um homem que estava preparando uma destruição para ela, uma forca para destruir a sua vida, para destruir a sua casa, para destruir os seus, para destruir todos o povo judeu, aleluia. Mas Deus disse: antes dele, Deus já estava trabalhando, aleluia, para mudar a história para a glória do nome do Senhor Jesus. E tem coisas que nós não entendemos, irmãos, porque quando você chega no capítulo 2, se eu não me engano, se não me falha a memória, versículo 16, você encontra quando Mardoqueu delata aqueles eunucos que estavam planejando a destruir ou matar o rei. Eles começam a delatar e dizer assim: olha, tem 2 eunucos ali e eles vão matar o rei. Então os homens foram e prenderam e escreveram no livro das crônicas, já falamos isso aqui algumas vezes, deixaram ali. E quando chega lá na frente, a gente não sabe o tempo que passou isso, mas a ponto do rei se esquecer, a ponto do rei não se lembrar das coisas que estavam acontecendo, a ponto das pessoas nem saber o que é que estava acontecendo. Então, quando chega lá na frente, que ele precisa, aleluia, entender os propósitos de Deus, aleluia, o rei Deus tira o sono do rei, o rei não consegue dormir. E ali o rei fica naquele lugar ali e disse assim: não tem nada para fazer, então liga aí o Facebook da época. Vai lá e pega o livro das crônicas, lê para mim, por favor. Não é? Não era o Facebook, era o livro das crônicas. Pega aí o livro das crônicas, irmão. É lá onde se escrevia a vida das pessoas, né? É a mesma coisa. Aí foi lá e começou a ler, né? Aí disse assim: ó, houve um dia que os homens queriam matar o rei. Datã, não é Datã, não, é outro nome lá. Ele diz assim: eu vou lá e tentaram matar o rei. E aí eles começam a buscar
E eles começam a dizer, e aí quando o rei escuta que alguém fez por ele, e o rei não havia feito nada por aquela pessoa, o rei começou a dizer assim: eu preciso fazer algo por aquela pessoa. Aí disse assim: olha, chama aqui uma escriba, diz assim: me diga uma coisa, o que nós deveríamos fazer a alguém a quem o rei honra? Ele olhou para ele e disse assim: olha, né? Chamou quem sabe. Aí ele olhou e viu que quem estava entrando era o inimigo, irmão. Amã estava entrando ali. Ele chamou Amã e disse: Amã, vem aqui, me diz uma coisa, o que é, ou quem é, como é que a gente pode fazer a quem o rei honra? Amã começou a pensar: ele está falando de mim, porque Amã era o segundo do reino, não é? Ele disse assim: ele estava pensando em fazer alguma coisa para mim, então ele pediu grande. Ele disse assim: me dá, era bom que a pessoa andasse com as roupas reais. Aí ele disse: escreve aí, meu amigo, escreve aí. Aí ele disse assim: vai lá, escreve lá. E a pessoa escreveu. Aí ele disse assim: o que mais? Ele disse assim: sabe de uma coisa? Que ele pudesse receber o anel do rei, que ele pudesse andar no cavalo do rei. O rei disse: vai anotando aí, muito boas essas ideias. E ele disse: o que mais? Ele disse assim: mas tem mais algo? Tem. Ele disse: o que era? Ele disse assim: que ele puxasse o cavalo, mas não fosse qualquer um, fosse um dos maiorais, que puxasse o cavalo no meio da cidade e levasse, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei honra. Eu quero dar uma paradinha aqui, porque todos já conhecem a história, quase todos. Mas eu gostaria de lhe lembrar algo importante. Mardoqueu era o único nessa história que entendeu as mudanças de Deus. Quando passava Amã na rua, Amã pensava que ele iria se dobrar. Ele disse: eu não vou me dobrar diante das coisas desse mundo. Eu não me dobro diante dos homens. Ah não, mas por que você não se dobra? Ele disse: porque eu só me dobro diante de Deus. Enquanto todos, e você pode ler no livro de Esther, todas as vezes que fala, menciona, Mardoqueu estava na porta do rei. Quem entende de mudanças, irmãos, sabe que Deus está falando nesta noite: fica na porta do rei, espera no rei. Aleluia, ele tem a direção para a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um glória a Deus nessa noite. Tem gente que não entende porque nós estamos aqui. Aleluia, outros estão por aí bebendo, se prostituindo, fazendo um monte de coisa. Mas nós sabemos, aleluia, que quem tem a direção para a nossa vida é o rei. É por isso que nós estamos aqui na porta do rei, esperando dele a sua misericórdia, a resposta para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem sabe você pensa que o que você fez ficou esquecido, que Deus não está olhando, que as coisas não estão acontecendo e você não está entendendo as mudanças. Aleluia, Deus está mudando vidas e histórias nessa noite para a glória do nome do Senhor Jesus. E o que você faz não fica esquecido, porque se eu, como humano, quando alguém me faz um favor, eu quero retribuir. Aleluia, Deus não é diferente. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando chega o momento da retribuição, ele deixa o rei com insônia, aleluia, para se lembrar do que foi feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou traduzir para hoje. Aleluia, se você não sabe, Deus pode tirar o sono do seu chefe, do seu patrão, do seu esposo, da sua esposa, aleluia, para fazer as coisas acontecerem para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas fica na porta do rei, espera na porta do rei, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Estava chegando a hora da morte. Estava chegando a hora do grande massacre, onde todos os judeus seriam mortos, e eles estavam desesperados, esperando, aleluia, que o rei desse uma sentença de bênção. Aleluia, diz a palavra de Deus, que naquela noite, quando Amã, pensando que naquela madrugada, começo do dia, quando ele pensava que iria ser para ele, aleluia, o rei olhou para ele e disse assim: você é o maioral do reino. Vai lá e pega Amã.
aleluia, coloca nele as vestes reais, o anel, aleluia, coloca ele sobre o cavalo, aleluia, e você sairá gritando pelo meio da cidade, pelo meio da rua, dizendo, aleluia, em todos os cantos, assim se faz ao homem a quem Deus honra. Se você não entendeu, eu vou falar que você possa entender. Aleluia, vai chegar um momento onde Deus vai falar através dos povos, vai falar através de profetas. Aleluia, todos vão saber que é Deus que está na direção e que Deus honra a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas não saia da porta do rei. As mudanças vão acontecer e a diferença entre umas mudanças e outras dá-se, aleluia, nas decisões que você toma. Decisões são importantes. Cuidado com as decisões que você toma, que nós tomamos para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso tem que ser orientada por aquele que sabe, aleluia, o final da história. Aleluia. Aquele que sabe, aleluia, como vai terminar a história para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos escutar o Senhor. Por isso que nós precisamos virar para a parede muitas vezes, onde não tem ninguém, e orar com Deus, porque Ele dará a resposta para a glória do nome do Senhor. Aleluia, muitas vezes as pessoas não vão entender porque você não sai da presença do Senhor. Aleluia, porque você quer chegar onde Ele tem propósito para você chegar. Quem sai da porta do rei não sabe onde vai chegar. Aleluia, mas quem está na presença do Senhor, na porta do rei, espera e o rei dá orientação para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero concluir nessa noite falando um pouco da vida de Jó e concluímos aqui. Eu iria falar também sobre a vida de José, mas vamos deixar José para outro dia. Jó era um homem íntegro, sincero, que adorava a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que ele era justo, sincero, reto, fiel, íntegro. Ele tinha muito dinheiro, ele vivia bem. Ele tinha uma família grande, abençoada. Ele tinha tudo o que ele precisava de maneira humanamente falando. A palavra de Deus diz que ele era um homem próspero, que ele era um homem que quando chegava nas praças, as pessoas fechavam a boca para não falar tolices na frente dele, porque ele era um homem sábio. Ele tinha uma cadeira na praça. Alguém pode dizer para mim, pastor, isso aí não faz diferença nenhuma para mim, né? Mas naquela época, sentar na praça, entre os magistrados, era uma honra, era para aqueles homens mais sábios. Ele tinha uma cadeira reservada para ele. A palavra de Deus diz, irmãos, que onde ele passava as pessoas reverenciavam. Até o momento em que as coisas mudaram. Etapas da nossa vida que acontecem e que nós precisamos entender as mudanças. Ele entendeu tanto que quando ele perdeu os filhos, que quando ele perdeu o dinheiro, a fama, chegou a enfermidade, todas as coisas aconteceram. Alguém chegou para ele, a sua esposa chegou para ele e disse, abandona o teu Deus e morre. E ele entendia tanto de mudança que ele disse assim, eu receberia o bem e não receberia o mal. Aleluia, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que nós temos capacidade de entender essas mudanças? As dificuldades que ele entendia de mudança eram tão grandes, irmãos, que ele estava no melhor da sua vida e desceu para o pior. E quando desce, ele não imaginava, talvez, a Bíblia não fala, que ele imaginava que fosse mudar novamente para cima. Ele simplesmente aceitou a mudança daqui e continuou adorando a Deus. Aleluia. Tem gente que precisa dar um glória a Deus aí para entender. Ele não estava esperando que a vida dele fosse subir de novo, não. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia diz que ele entendeu aqui e acabou.
Ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele não estava com a esperança de que subisse de novo, que Deus restaurasse, ele não estava com essa esperança. Ele estava com a esperança de que o que Deus fez já foi bom e agora eu vou continuar assim. Bem diferente do povo que sai do Egito. O povo sai do Egito com a promessa de chegar aonde? Na terra prometida, que mana leite e mel. Esse sai com uma promessa, e quando ele sai com uma promessa para chegar lá, ele não entende o caminho das mudanças e os projetos que Deus faz. Chegaram no meio do caminho e começaram a reclamar. Olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 14, versículo 11. E disseram a Moisés, não havia sepulcro suficiente no Egito para tirar-nos de lá, para que morramos nesse deserto? Para que nos fizesse isto? Que nos tem tirado do Egito? Ou seja, eles começaram a dizer, eu tenho uma promessa, mas eles começaram a reclamar do pastor deles. Se você está nos trazendo aqui, não tinha sepulcro lá suficiente, cova lá no Egito, para a gente morrer aqui no deserto. Eles não entendiam que a terra prometida era melhor do que o caminho que se levava até lá. Eu pensei que eu ia escutar um glória a Deus agora. Aleluia. Aleluia. O lugar que Deus vai te levar é melhor do que o caminho que você está passando, em nome do Senhor. Do que as lutas que nós estamos passando, do que os problemas, as decisões que precisamos tomar. Aleluia. Enquanto eles estavam dizendo, olha, mas não havia sepulcro, com medo de morrer, com medo de estar ali, morrer no meio do caminho. Olha o que Jó diz no capítulo 13, versículo 15. Aleluia, ele diz, ainda que ele me mate, aleluia, nele esperarei. Com todos os meus caminhos defenderei diante dele. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Enquanto uns estavam chorando e lamentando porque não estavam chegando na terra prometida e queriam morrer e queriam voltar para morrer no Egito, aleluia, ele estava dizendo, ainda que ele me mate, eu não vou sair do caminho dele, eu não vou sair do propósito dele, eu não vou sair dos seus caminhos. Eu sei que o que ele tem é melhor para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Números 14, versículo 2, e todos os filhos de Moisés, filhos de Israel, murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação disse, se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos no deserto. Mais uma vez, eles começam a murmurar no meio da mudança, no meio das mudanças, e a palavra de Deus diz, se nós morrêssemos, eles desejaram morrer naquele lugar. Versículo, no mesmo capítulo, no versículo 28 e 29, Deus escutou o que ele orou. Aleluia. Números 14, 28 e 29, disse-lhe assim, assim vivo eu, diz o Senhor, como falaste nos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 21 anos para cima, os que estão contra mim e que murmuraram. Ou seja, não define quem você é, mas define onde você vai chegar. Ou se não vai chegar. Porque esse povo começou a reclamar das coisas de Deus, dizendo, eu me lembrei agora, irmão, de alguém também que pediu para morrer, um amigo meu, pastor Josué. Posso falar agora, porque ele já morreu mesmo. Então eu posso falar. Eu posso falar porque ele estava dando testemunho, não foi em particular, foi num culto mesmo que ele falou. Disse que teve uma época que ele estava passando uma dificuldade tão grande, que ele pediu a morte. Ele estava comendo manga de manhã, manga com farinha. À tarde, para mudar um pouquinho, ele comia farinha com manga. E à noite ele comia só manga, que era para não fazer mal. Ele disse que a luta era muito grande. Ele disse, pastor, olha, era luta. E não tinha outra coisa. Pertinho de casa tinha um pé de manga e só tinha farinha em casa. Então era de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Já estava cansado, olhei para o Senhor e disse, Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer, me leva.
E Deus escuta, acabou de ver aqui que Deus escutou, né? Ele foi para uma igreja pregar e chegou lá, começou a pregar, e na empolgação da pregação, ele falava, olha, quem está em pecado vai morrer mesmo. E ele apontava assim para o baterista. Não sei porquê, o baterista. Vai, não sei o quê. E apontava para o baterista, apontava assim mais ou menos. Sim, não sei o quê. E começava a apontar para o baterista desviado, irmão. Eu vou matar o pastor. Chegou, terminou o culto. O pastor chegou, estava lá do lado de fora. Ele disse, pastor, o senhor está dizendo que eu sou desviado? Ele disse, não, eu vou lhe matar agora. Puxou a peixeira e o pastor saiu correndo. Pegou a bicicleta e o cabo atrás. E corria e tal. Correu, bateu na cerca, pulou. Ele disse, deixei a bicicleta para trás, pulei a cerca, corri, fechei a porta, dobrei o joelho e comecei a orar, e dizendo, Senhor, tem um homem querendo me matar. E Deus disse assim, mas você não pediu para morrer? Eu mandei lá, para ver se você chega logo aqui. Ele disse, não, pai, não é isso não. Então cuidado, aleluia, com o que você fala quando está passando pelas mudanças. Aleluia, chega e diga assim, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele tem uma promessa, eu vou passar por esse momento e vou chegar do outro lado. Aleluia, eu sei que Ele tem promessas maiores e melhores para a minha vida. Aleluia. Já no capítulo 42, versículo 2, para concluirmos, ele disse, eu bem sei que tudo podes. Ele orou e viu que não tem como mudar os projetos de Deus. Aleluia, a menos que a gente ore e Ele queira mudar. Aleluia, ele disse, eu sei. Ele olhou e disse assim, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ou seja, Deus está projetando algo para a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo e não será impedido para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Aleluia, ainda que você nem entenda quais são as mudanças que estão acontecendo, Deus está dizendo, não serão impedidos